Pessoal, a gente hoje vai começar a trabalhar números racionais. Para trabalhar números racionais, primeiro a gente precisa entender o conceito de racionais. Vamos dizer assim que é o terceiro grupo numérico. Lá no sexto ano a gente começou a trabalhar... Sexto ano não, até mentir. Lá na educação infantil a gente começou a trabalhar com os números naturais. Os números que nasceram naturalmente foram criados pelos Indo-Árabes. 0, 1, 2, 3, 4... São todos os números inteiros e positivos. Aí chegou aquele momento que o homem disse assim, pá, mas não dá só para contar as coisas, porque a gente também está começando a ter prejuízo. Foi bem no surgimento lá dos comércios. Aí veio os números inteiros. Os números inteiros compreendem um conjunto que envolve os números positivos e negativos. Então, quando veio os números inteiros, foi o surgimento dos números negativos. Então, além de eu ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5 na linha do positivo, eu tinha 0, 1, 2, 3, 4, 5 na linha do negativo. Então, foi o que a gente trabalhou no início desse ano. Surgimento dos números negativos. Né? Então, a nossa reta numérica, que até então era só do 0 ao infinito positivo, agora a gente tem uma reta numérica que é do 0 ao infinito negativo. Os números racionais, de uma forma ou de outra, vocês já conhecem eles, tá? O que são os números racionais? Os números racionais surgiram no momento que o homem percebeu que nem tudo na vida era inteira. A nossa altura não é inteira, senão todo mundo ia ter 1 metro, 2 metros. Pensa só, um padrão de altura, ou era tudo nanico ou tudo gigante, né? A nossa altura é uma altura irregular, 1,55, 1,60, 1,70, 1,80, 1,83. Tem aquele que tem 1,65,5, por exemplo, né? Não é nem lá e nem cá. Nossa altura não é inteira. O tamanho dos objetos não são inteiros. O nosso peso não é inteiro. Então, a gente só ia poder ter 1, 2, 4, 12, 15, 20. Então, a gente tem 12,5 kg, 12,7 kg. Não tem 12 kg, né? Muito bem, né? Mas, tô querendo dar um exemplo, assim, que a medida de quilogramas não é só inteira. Então, a gente iria no mercado, só poderia comprar 1 kg de carne, 2 kg de carne, 3 kg de carne. A gente pode comprar gramas de carne, né? Por exemplo. E, então, a gente costuma dizer que os números racionais, ele surgiu da divisão entre dois componentes. Essa divisão não é inteira. Tá? Ela vai te dar um número fracionário. Tá? Outra maneira também de a gente perceber assim, o surgimento dos números inteiros, eu brinco muito na escola com vocês, assim, é quando a mãe faz uma letra maluca, de repente, um bolo de cenoura, sei lá, um bolo de milho, agora na época de festa junina. Você pode comer o bolo todo sozinho, o bolo pode ser só seu, mas você não vai pegar aquela forma de bolo desse tamanho, tirar o bolo inteiro e enfiar na boca. Não dá. Tem situações que você precisa dividir, você precisa fracionar para que ela possa acontecer. Coma o bolo todo, mas um pedaço inteiro ele não vai caber na boca. Não é assim? Então, assim, os números inteiros, ele é a representação, os números racionais, desculpa, é a representação dos números que não são inteiros. Aí entra um grupo de número bem extenso, entre as nossas frações, que vocês trabalham desde o terceiro ano. Então, as frações são números racionais. Entram os números decimais, que é o número com vírgula, que vocês também conhecem desde o terceiro ano. Começaram a conhecer esses números lá com a professora Sandra, quando a professora Sandra me dava aula à tarde. E hoje vocês conhecem ele muito bem, uma forma de entender os números decimais. É só pensar no dinheiro de vocês. Dinheiro é um trabalho com vírgula, a altura tem vírgula, o peso tem vírgula. Então, todos os números que você trabalha com vírgula são números racionais. As porcentagens não são número inteiro, porque quando você trabalha com porcentagem, você trabalha com 20% do valor do produto. Você fracionou o produto era 100%, está pegando 20 partes dele. Então, também são números racionais. Por isso que a gente fala que essa unidade é uma unidade extensa, porque ela vai trabalhar vários conceitos numéricos dentro de uma única unidade. Só que assim, ó, professora, eu já aprendi fração, já aprendi números decimais, já trabalhei com porcentagem, por que eu preciso revisar de novo esses conceitos? Porque agora você vai trabalhar esses conceitos com números positivos e negativos. E sempre que você trabalha com uma novo componente dentro, ele vai alterar algumas situações de operações.
Professora, mas eu já trabalhei números positivos e negativos e me dei bem. Ótimo. Se você conhece bem as regras do positivo e negativo, você não vai ter dificuldade. Por quê? Porque as regras é padrão para todos os números. Não interessa se eu vou trabalhar com números inteiros, se eu vou trabalhar com fração, se eu vou trabalhar com decimal, com porcentagem. Na adição e na subtração, os números positivos e negativos seguem sempre a mesma regra. Sinais iguais soma e determina no final o que eu tenho de dívida ou o que eu tenho de lucro. Na multiplicação e divisão, sinais diferentes fica negativo, sinais iguais fica positivo. Na verdade, assim, ó, você vai trabalhar com todas as regras que você já aprendeu. Porém, sempre complica um pouquinho mais. Porque quanto mais a gente amplia esse leque de conhecimento, né, mais informações a gente vai absorvendo. Então, a prof fez aqui umas regrinhas para a gente dar uma lembrada disso aqui. Vou colocar aqui na tela, estou compartilhando com vocês aqui a tela, que tem as informações importantes que vocês devem saber desse tema. Deixa eu só carregar aqui, hoje está meio difícil, mas vai. Vamos lá, então. Informações que eu passei para vocês com relação aos números racionais, tá? Deixa eu só centralizar aqui a imagem, para ficar mais fácil para vocês. Então, assim, números racionais, como você já conhece, ele é um conjunto que envolve os números naturais. Ai, que coisa. Estou tentando fazer isso aqui ficar paradinho, mas está difícil. Então, ele vai ficar se mexendo mesmo. Então, vamos lá. O conjunto dos números racionais é um conjunto que envolve elementos que você já conhece, foi o que eu falei para vocês. Ele é o conjunto dos números naturais, também conhecido como números inteiros positivos, que é o que eu acabei de falar para vocês. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o infinito. Mas nos conjuntos dos números naturais, também existem os naturais inteiros negativos. Aí o nosso conjunto, ó, aqui é dos naturais, que é o N, e aqui é o C, que é o inteiro. Lembrando, por que inteiro abrevia com Z? Porque antigamente se escrevia Z inteiro, né? Onde surgiu esses números. Aí quando eu falo dos números inteiros, eu estou falando dos números negativos e dos números positivos. Mas olha bem a palavra usada aqui. Conjunto dos números inteiros. Os racionais, eles abrangem um grande grupo. Vale inteiro e não inteiro. E daí agora a gente vai chegar nos componentes que estão agregados a esse conjunto. O conjunto dos números racionais pode ser escrito na forma fracionária, com numerador e denominador inteiro, diferente de zero. Aí aqui, ó, se vocês observarem o conjunto dos números racionais, vocês vão perceber que tem o quê? Uma fração. Essa fração não é inteira, porque se eu dividir 14 por 3, vai dar 4, alguma coisa. Um número decimal, que é um número com vírgula, um número inteiro negativo, uma dízima periódica, que é uma divisão infinita, que às vezes aqui o próximo número é 4, o próximo 4, o próximo 4. No caso, o zero, já deixa eu falar, Iago, só um pouquinho. Outro número decimal, um número inteiro positivo, um número decimal, uma outra fração, e assim vai. Iago, pode comentar, perguntar. Prof, agora não vai usar mais vírgula? É vírgula e um pontinho em cima? Não. Por causa... Não. Exato. Eu vou te mostrar aqui. Tu estás me perguntando por causa disso daqui, é isso? Isso daqui? É que assim, ó. É porque assim, ó, tá vendo esse número aqui? Uhum. Esse número tem, ele tem vírgula. Ele está dizendo que é 3 inteiros e 2 décimos negativos. Para não achar que esse próximo número faz parte desse número decimal, ele faz a separação com ponto vírgula. E eu não posso fazer a separação com um tracinho, porque senão vai confundir com esse tracinho de negativo. Entendeu essa simbologia? Essa vírgula é do número
decimal, esse tracinho é do negativo, e eles usaram ponto vírgula para separar um número do outro. Tá? Uhum. Boa colocação. Então, vamos lá, que a prova vai abranger aqui para vocês. Quando eu falo de números racionais, eu tenho que pensar em todos esses componentes. Olha só, eu penso nos inteiros positivos. Se eu quiser dar exemplo deles, eu vou pensar, eu botei um, tá? 2, 3, 4 e assim vai. Primeiro elemento que faz parte dos racionais. Eu tenho que pensar nos inteiros negativos, que vão estar compreendidos aqui dentro. Então, os inteiros negativos. Menos 1, 2 negativo, 3 negativo, e assim vai ao infinito. Certo? Mas o grupo, para ser racional, ele pode compreender uma divisão exata ou uma divisão não exata. Professora, uma divisão exata? Já vou mostrar para vocês. Vou dar só continuidade aqui nesse raciocínio que eu iniciei e daí a gente vai falar disso, tá? Então, olha só. Inteiro positivo, inteiro negativo. Aí eu penso, quem mais vai entrar nesse grupo? Vai entrar nesse grupo as frações. Eu vou botar a barra para ficar mais fácil, tá? 1/2, 2/5, 14 terços. Estou dando um exemplo. Olha aqui o que eu vou colocar aqui. Se eu escrevesse, por exemplo, 24 oitavos. É uma fração? É. Mas essa fração 24 oitavos dá quanto quando eu vou dividir? 3 partes? 3 partes. Por isso que eu falei para vocês que os inteiros estão aqui dentro. Ó, essa fração 1/2 dá 0,5. É metade. Essa fração 2/5 dá 0,4. Certo? Essa fração 14 terços, que por acaso está lá em cima, esse 14 terços vai dar 4,66666. Mas essa fração 24 oitavos, o número racional é fracionário, só que existem frações que é divisão da exata. Então, esse 24 oitavos está aqui em cima, escrito de uma maneira diferente, ó. Vou até puxar aqui um gatilho para vocês verem. Esse 24 oitavos está escrito aqui assim, ó. Ele nada mais é do que 3 inteiros. Então, por isso que os números inteiros compreendem também os números racionais. Porque os números inteiros podem ser representados em forma de uma fração. Olha só, só que é uma fração inteira. Olha só, o número 3, em forma de fração, poderia ser 3 sobre 1. Só dá mais um. Não se usa o denominador 1, mas eu estou indicando que ele é um inteiro. Eu poderia representar o 6 meios, que 6 dividido por 2 é 3. Eu poderia representar 9 terços, que também é 3. Olha quantas frações. 12 quartos, também é 3. Infinitas frações podem representar o número 3 inteiro. Essa é a fração. Essa fração existe? Existe. Lembram que tem 3 tipos de frações? A própria seria essa aqui, ó. Quando o de cima é menor que o de baixo. A imprópria, quando o de cima é maior que o de baixo, gera um número misto. E a aparente. Olha só, aparente. Parece que é uma fração, mas na verdade é um número inteiro. Então, por isso que quando eu falo de racionais, eu também estou falando desses números inteiros. Vamos continuar aqui, então. Além das frações, outros números que compreendem os racionais são os números decimais. Todos os números decimais são números que compreendem vírgula, tipo 2 inteiros e 3 décimos. Ó, Iago, agora aqui, ó, eu coloco ponto vírgula, para não confundir a vírgula do número com a separação do outro número. Eu poderia ter 5 inteiros e 25 centésimos, por exemplo. Eu poderia ter... Deixa eu só abrir aqui esse espaço. Eu poderia ter 5 milésimos. Opa, faltou o 0 na frente. Poderia ter 5 milésimos. Eu poderia ter infinitos números decimais.
Lógico que esses números decimais aqui também poderia ser um número negativo. Por exemplo, 0,5. Opa. 0,5. Ou meio. Tá? Também pode ser um número negativo. Eu citei ali positivo porque era mais rápido de digitar. Mas tanto faz o negativo quanto o positivo. Além dos números decimais, aqui nos racionais entram as nossas porcentagens. Porcentagens, 50%. Por que ele é um número racional? Porque 50% eu estou usando metade do produto. E números racionais é tudo aquilo que eu não uso automaticamente a parte inteira. Eu poderia ter 30%. Eu poderia ter uma porcentagem que eu usei uma parte mais um pouco, por exemplo, 1,2%. Quer dizer que eu usei um inteiro mais 20% da outra mercadoria? Tanto faz. É porcentagem, ele faz parte dos números racionais. E nos números racionais também entram o que a gente chama de dízima periódica. A dízima periódica são aquelas nossas divisões infinitas. Aqueles nossos números decimais que ficam assim, ó, 2,333333333. Chega, é muito 3. Quando as contas são infinitas, a gente simplesmente coloca reticências. Certo? O que gera um número decimal? O que gera uma dízima periódica? Normalmente uma fração que tem uma divisão irregular. Aquela divisão que estava lá em cima, essa daqui, ó, 14 terços. Se eu fazer a divisão dessa, se eu realizar a divisão dessa conta, vou tentar realizar aqui do ladinho para vocês entenderem que é difícil dividir aqui, mas 14 dividido por 3 daria 3 vezes 4, 12. Vamos fazer aqui, ó. Daí sobraria 2 e aqui daria o 4. Eu colocaria uma vírgula aqui e colocaria um zero aqui, ficaria 20. Não tem 20 na tabuada do 3. Aí daria 6. E o que ia acontecer? Ia sobrar 2, ia colocar um zero e ia botar 6 ali de novo. Toda vida ia sobrar 2. Ia botar 6, ia sobrar 2, ia botar 6, ia sobrar 2. Aí ele começa a ficar uma conta infinita. Fica 2, 2, fica 4,6666 e a conta nunca acaba. Como a conta nunca acaba, mas ela tem uma regularidade. Eu sei que o próximo número vai ser 6, o próximo 6, o próximo 6. Então, a gente chama de dízima periódica, que são as contas infinitas. Então, assim, ó, é importantíssimo que vocês compreendam quem são os componentes do conjunto dos números racionais. Estão todos aqui. Inteiros, positivos e negativos, frações, números decimais, porcentagens, dízimo. Agora, imaginando isso aqui num ciclo de envolvimento, eu já fiz, eu acho que essa imagem para vocês na escola, mas eu trouxe aqui para vocês. Ó, tá aqui os nossos conjuntos. Aqui está o que a gente chama de natural positivo. Aqui está. Daí, ó, o número natural foi um grupo de número que surgiu no começo, mas ele era muito pequeno para tudo que a gente tinha. Aí veio os números inteiros, que são os negativos, e daí veio os números racionais. Querem ver só o que vai acontecer? Olha só. Opa, deixa eu trazer a imagem aqui de volta e fixar. Fixei. Olha o que acontece. O primeiro grupo de números que surgiram foi aqui, ó, os números positivos. 2 positivo, 4 positivo. Eu posso colocar aqui dentro, por exemplo, uma fração, aquela 23 oitavos que a gente falou, que é o 3 positivo. Posso colocar, não tem problema. Posso colocar uma raiz quadrada, de repente, olha só. Posso botar aqui dentro uma raiz quadrada de 25. Ah, professora, a raiz quadrada de 25 vai entrar nos números inteiros? Sim. Quanto que é a raiz quadrada de 25? É 5. E é um número inteiro. Aí, na segunda parte, que é essa partezinha aqui, ó, só entra números negativos. 5 negativo, aí entra 8, 9 negativo. Pode entrar uma fração negativa também, por exemplo, menos 15 terços, que dá 5 negativo. Vai entrar os números negativos. Aqui nesse Z. E nos racionais vai entrar o que a gente acabou de comentar agora. Números com vírgula, tipo 5,6. Vai entrar aqui uma fração. Vamos botar aí uma fração. 3 sextos. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Vai entrar aqui para vocês uma porcentagem, 25%, por exemplo.
Vai entrar aqui para vocês uma dízima periódica, 4,6666. Mas olha só, como um grupo está dentro do outro, como um grupo está dentro do outro, aqui eu não consigo fazer isso. Lá no quadro eu fazia. Eu apago. Se eu apagar a linha dos naturais e apagar a linha do Z, fica tudo dentro do quê? Ó, quer ver? Vou mostrar uma coisa para vocês. Desenhei o N. Vou pegar até de outra cor. Amarelo não. Desenhei o Z. E desenhei o Q. Tá aí os três conjuntos. Certo? Imaginem esses números que estavam aqui desse lado, agora dentro do círculo de lá. Se eu apagar o círculo do N, deixa eu escrever. Deixa eu desfazer aqui. Deixa eu escrever para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui tá os naturais, aqui tá os inteiros e aqui tá os racionais. Correto? Tá aí os três conjuntos. Agora, olha o que pode acontecer. Apaguei. Apagou tudo sem graça. Eu escrevi e apagou. Vou tentar apagar só o círculo, mas acho que não vai dar. Deu. Apaguei o círculo dos naturais. Agora os naturais estão dentro dos inteiros. Por isso que os inteiros são os positivos e os negativos. Agora, se eu apagar o círculo dos inteiros, é o círculo. Apaguei. O que aconteceu agora? Ficou tudo compreendido dentro dos números racionais. Os racionais envolve todos. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Vou falar do João que está aparecendo aqui para mim. Para vocês entenderem a situação, olha como é fácil. O João vai representar o grupo dos números naturais. O João está dentro do 7º ano. E o 7º ano está dentro da escola Prisma. Olha lá. Olha lá a relação do menor grupo para o maior grupo. Só que aqui no Prisma, eu não tenho só o João. Eu tenho a educação infantil, eu tenho ensino fundamental 2, ensino fundamental 1, ensino médio. Aqui no Prisma está envolvendo todos os grupos. O N é um aluno. O Z é uma turma. E o Q é a escola inteira. Perceberam? Por isso que quando a gente fala dos racionais, a gente fala que está envolvido todos os componentes. Compreenderam essa relação, galera? Ficou legal aqui? Ficou viável para vocês a explicação? Então, vamos a um exemplo que a professora colocou aqui, ó. Olha lá. Aqui eu peguei um exemplo pronto do que eu acabei de falar para vocês. Exemplo pronto. Ó, números naturais são os números inteiros positivos. Números racionais são os números inteiros negativos. Os números inteiros são os números inteiros negativos. E os números racionais, ó. Número decimal negativo, número decimal positivo, fração negativa, fração positiva. Tá vendo? Então, aqui ele envolve todos aqueles conceitos que a gente acabou de conversar. Tá? Só para vocês terem uma ideia dessa composição. O que é o nosso foco de estudo hoje? Nosso foco de estudo hoje é entender a grande relação que existe entre os dois elementos novos que entraram aí. São os números inteiros, que são as frações e os números decimais. Toda fração é um número decimal e todo número decimal é uma fração. Quer ver? Vou pegar este exemplo que está ali. Ó. Aquele exemplo que está ali, na verdade, ele é uma fração. Ele está escrito assim, ó, 1/2. Isto é uma fração, certo? Eu pergunto para vocês, essa fração pode ser um número decimal? Um número com vírgula? Pode? Que número decimal ele é? Vai, João. Eu tô vendo teu dedinho ali. 0,5? Ele é 0,5. Toda fração é número decimal e todo número decimal é fração. Nosso passo de estudo hoje, aprender a fazer essa transformação aqui.
Trabalhar com essa transformação. E fazer essa transformação é muito fácil. Ah, prof, tu falar que é fácil porque tu já sabe fazer isso aí há anos. Não, é fácil. Vou mostrar uma telinha aqui para vocês. Que conta vocês estão vendo aí? Divisão. Divisão. Vocês estão vendo uma divisão. Então, a regra é clara, não é assim que diz o Galvão Bueno? Para mim pegar uma fração e transformar em um número decimal, deixa eu só puxar aqui. Transformar em um número decimal, eu só vou fazer a seguinte coisa: pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Galera, em outras palavras e em palavras corretas, tá? Eu coloquei ali, pega o de cima e divide pelo de baixo. Eu escrevi isso, né? Mas a palavra correta seria: pega o numerador e divide pelo denominador. Porque, na verdade, o número de cima é o nosso numerador e o número de baixo seria o nosso denominador. Eu botei assim porque fica mais claro para vocês entenderem mais rápido. Olha aqui a fração. A fração não é 37 sobre 25. O numerador é o 37, que é o número de cima, e o 25 é o número de baixo. Pega o de cima e divide pelo de baixo. Cabe 1,25 dentro do 37, sobra 12. Como teve sobra, coloca vírgula e acrescenta um zero. 4 vezes 25, no caso aqui dá 100. Aqui ele fez direto a conta finalizada, né? No caso da 100, sobrou 2. Sobrou 20, colocou mais um zero. 8 vezes 25 deu 200 e aqui faltou um zero. Eles fizeram uma conta direta. Mas a divisão de cima pelo baixo dá 1,48. Lembra quando vocês falaram lá para a professora Sandra, na tela anterior, que 1/2 era igual a 0,5? Lembram disso? Olha só. Olha só por que é isso. Vou tentar montar aqui. Na verdade, eu vou fazer 1 dividido por 2. O 1 não dá para dividir por 2. Então, eu vou colocar aqui 0,5, 0, e coloco um 0 lá na chave. Aí, o 10 dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5, porque 5 vezes 2 é 10. E 10 menos 10, no caso, dá 0. É que vocês estão acostumados a fazer essa conta de cabeça. Mas a conta, na verdade, é isso aqui, ó. Tá aí a continha, ó. Esse número aqui é um número que vocês já estão habituados a trabalhar na cabeça. Mas para transformar uma fração em número decimal, é só fazer divisão. Se eu colocar outra fração aqui para vocês, aqui, ó. Vamos supor que eu coloque para vocês aqui 42 sobre 5. O que eu faço para transformar isso aqui num número fracionário, num número decimal? Vou pegar o quê? O 42 e vou dividir por 5. Quantos 5 cabem no 42? 8. 8. Porque 5 vezes 8 é 40. Vou botar aqui, ó, 8. Quanto que dá 40? Tira o 42. Vai sobrar? Opa. 2. Vai sobrar 2. Sobrou 2, o que eu faço? Acrescento um zero aqui e uma vírgula na chave. Quantos 5 cabe no 20? 4. 4. 4 e 5 cabe no 20, porque 4 vezes 5 é 20. E 20 tira 20 vai dar 0. Montei a conta, agora eu vou estruturar ela, tá? Aqui seria o traço de divisão, subtração, subtração. Tá aí a conta. Tá vendo? É só dividir. Então, automaticamente, 42 sobre 5 é a mesma coisa que falar 8,4. Os dois têm o mesmo valor, escritos de maneira diferente. Entendida essa etapa? Sim. Para transformar uma fração em número decimal, é só dividir o de cima pelo de baixo.
Algumas contas dá para fazer mental, outras é obrigado a fazer divisão, porque você não vai conseguir chegar no resultado exato. Tá? Agora a gente vai pensar no contrário. Se eu posso fazer uma fração virar um número decimal, eu também posso fazer um número decimal virar uma fração. E daí eu não preciso de conta. Daí eu preciso de lógica. Para fazer... opa, peraí. Deixa eu fixar aqui. Para fazer um número decimal agora virar uma fração, tá? Vamos fazendo o contrário agora. Agora eu estou fazendo um número decimal, onde que gatinha? Número decimal virar uma fração. Para fazer isso, eu só preciso saber as regras de quantidade de números após a vírgula. Quando eu tenho um número após a vírgula, eu tenho um número decimal. 2 números após a vírgula, eu tenho um número que é de centésimo. 3 números de milésimo. A regra é simples. Primeiro passo, copia o que está em cima da fração. Vamos lá. O que está em cima dessa fração? O número 5.189. Correto? Depois que eu copiei o que está em cima... Pera, meninas. As meninas e as minhas cadelinhas, tá? Que acordaram agora e vieram me dar bom dia e estão rolando em cima do meu mouse, tá? Por isso que a tela está se mexendo. Elas acham que eu estou brincando com o mouse e estou brincando com elas. Então, ó, copia o número que está em cima da fração. Eu copiei o número 5.189. Agora, o segundo passo é me preocupar com a posição da vírgula, tá? Para me preocupar com a posição da vírgula, é só eu considerar quantos zeros tem. É só ver a quantia de zeros. Olha quantos zeros tem lá embaixo. Vamos lá. Quantos zeros tem embaixo dessa fração? 1, 2, 3. Eu venho de trás para frente, conto 1, 2, 3 e coloco a vírgula. Então, 5.189 milésimos é a mesma coisa que 5,189. Professora Sandra, então vamos lá. Vou pegar uns números decimais, tá? 3,2 é um número decimal. 1,48 é um número decimal. 0,008 é um número decimal. 0,15 é um número decimal.